Sejam bem-vindos à revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje, meus amigos, eu tô aqui para falar com vocês sobre a cara de pau do Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, e que aparentemente não tem mais vergonha de esconder nada. A gente sabe como, inclusive, chegou a vazar lá no áudio em março da Daniela Marques, naquela visita que o Ciro Nogueira fez a Faria Lima, onde ficou combinado ali que ele faria de tudo para impedir, por exemplo, que a isenção do imposto de renda de R$ 5.000 impactasse nos 1% da população. Inclusive, a própria Daniela Marques, em um determinado momento, fala, nós 1%. Para você que deve estar até perguntando aí, né, quem é Daniela Marques? Que eu estou falando aqui Daniela Marques, quem é Daniela Marques? Daniela Marques é uma pessoa ligada à Faria Lima, ao mercado financeiro, inclusive trabalhou com o Paulo Guedes, tá? E quando o Paulo Guimarães, conhecido como o Paulo Maluco, né? Acho que era assim que era o apelido dele. Ela assumiu a direção, a presidência, perdão, da Caixa Econômica Federal, quando o Pedro Guimarães, o Pedro Maluco, deixou ali o cargo por conta das denúncias de assédio que estava acontecendo com ele. E aí ela chamou o Ciro Nogueira para conversar lá, né? O diálogo foi gravado, na época o áudio vazou, inclusive, divulgado com exclusividade pelo ICL, e a gente precisa dar os créditos aqui, porque bom jornalismo a gente faz assim, né? Dando sempre crédito a quem divulga o material. Então, o ICL divulgou esse material de forma esplêndida na época, né, com exclusividade total, e lá mostrava, inclusive, o Ciro Nogueira extremamente familiarizado com a Faria Lima e dizendo ali, né, que eles já estavam atuando para impedir que o Lula recuperasse a popularidade, que eles não deixariam o Lula fazer algumas coisas que poderiam ajudar na elevação dessa popularidade, que já estavam trabalhando para outro nome ser candidato, provavelmente o Tarcísio. A Daniela Marques até perguntou se existiria a possibilidade ali do Bolsonaro ser candidato ou não, né? Aí se falou sobre recuperar a elegibilidade do Bolsonaro, mas enfim. Um trecho dessa conversa me chamou bastante atenção na época, foi como ela se referiu ao Davi Alcolumbre e ao Arthur Lira. Ela se referiu aos dois como o nosso amigo Davi e o nosso amigo Arthur. Ela não falou o deputado Arthur Lira, o senador Davi Alcolumbre, não, ela falou com intimidade, mostrando aquilo que a gente sabe, que o Congresso Nacional, na configuração que está neste momento, atende única e exclusivamente aos interesses do mercado. E dane-se a população, dane-se o pobre. Tanto que o governo começou a conversar com a oposição para poder, já que o ministro Alexandre de Moraes botou a bola ao chão, né, para poder chegar ali e resolver a questão do IOF. O que é que aconteceu? A oposição está discutindo com o governo, só que a oposição não quer que fique como está. A alegação, inclusive, de um oposicionista que deu entrevista para um portal muito famoso aí do noticiário nacional, foi o seguinte, palavras deste opositor do governo Lula: não tem como darmos mais recursos para o PT gastar em ano eleitoral. Ou seja, eles deram um jeito de burlar a legislação eleitoral em 2022 para tentar eleger o Bolsonaro com o aumento do Bolsa Família, Bolsa Taxista, Bolsa Caminhoneiro, Bolsa Diaba 4 e perder a eleição mesmo assim, tá? Mas não querem fazer essa questão do IOF, que vai cobrar impostos. A gente precisa lembrar de bancos, banqueiros no caso, né? Bets e bilionários. Detalhe, nos Estados Unidos da América, o Trump sancionou um documento que cobra 24% de imposto de até mesmo apostadores da Bet. Aqui no Brasil, sabe quanto é que a Bet paga de imposto? Se não me falha a memória, 13%. Ou é 12% ou é 13%. Mas você e eu pagamos mais imposto que uma Bet. O que é que a Bet gera de emprego? Praticamente nada. Se falar nos 800 bilhões de reais em desoneração fiscal, que é basicamente isentar de impostos alguns empresários brasileiros sem nenhuma contrapartida. Não, Carlito, mas eles devem receber esse tipo de desoneração fiscal aí, porque eles devem gerar emprego, aumentar o salário do trabalhador. Não, eles não têm obrigação de nenhuma contrapartida. Eles basicamente precisam ser ricos, terem as conexões certas, um bom contador para direcionar isso para aqui, isso para ali, e colocar para frente ali o plano de manter a estrutura do 1% sustentado pelos 99% da sociedade. E aí, para mostrar para vocês como é uma guerra contra o povo e que não tem nenhuma preocupação em relação à economia de dinheiro público, a organizar a questão de gastos populares, olha o que o senhor Davi Alcolumbre falou. Ele foi questionado ontem
E esse material, inclusive, viralizou na própria Globo News ainda. Ele foi questionado ontem, por exemplo, se o presidente Lula não sancionar o projeto que aumenta o número de cadeiras de deputados federais de 513 para 531, o que é que o senhor vai fazer? Sabe o que é que ele respondeu? Se chegar às 10 da manhã, será promulgado às 10h01. Mas ele não falou tranquilamente, não. Ele falou com esse tom que vocês vão ouvir aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês o tomzinho da voz dele. Olha como é que ele falou. Escutem o tom da voz dele. Deve voltar para o senhor, o senhor como presidente do Congresso deve promulgar? Se chegar 10 horas da manhã, será promulgado 10h01. Se chegar 10 horas da manhã, será promulgado às 10h01. Sabe o que é interessante? Eles estão alegando que estão ouvindo o povo em relação ao IOF, que o povo não aguenta mais pagar imposto. Esse povo, ele só esquece de dizer, é o povo rico, que não paga imposto, em via de regra. Ou que paga 10 vezes menos imposto que nós, em alguns casos. Nós, o povo, tá? Em alguns casos, eles pagam 10 vezes menos imposto que nós, o povo. É esta, meu amigo, a realidade do Congresso Nacional com esta configuração que a gente está vendo aí. É eles governando e atuando para que o rico, como diz a música das meninas, né, que o rico cada vez fique mais rico e o pobre cada vez ficar mais pobre, porque o de cima sobe e o de baixo desce. E até no final se fala, né, porque o rico sobe e o pobre desce. É exatamente isso que eles querem. Uma sociedade que você tem menor desigualdade social, pleno emprego e pessoas educadas, com nível superior, com formação em ensino médio pelo menos, meu amigo, alguns desmandos que acontecem no Congresso Nacional não aconteceriam. E é este o desespero deles. Eles entenderam o que está acontecendo. E como vocês viram, tanto na fala do Davi Alcolumbre, que chegou na Câmara, no Senado Federal às 10, ele sanciona às 10h01, como você ouviu, eu lendo aqui também uma fala de um opositor do presidente Lula que disse que não vamos dar mais recursos para o PT gastar em ano eleitoral. Dane-se, o povo, tô nem aí. Ah, vai cortar a Bolsa Família, mais médicos, Farmácia Popular do Brasil, SAMU, pé de meia, tô nem aí. Contanto que a gente inviabilize o governo Lula para botar em prática o projeto do governo Tarcísio, o projeto do governo da direita no ar. O que é interessante disso tudo é que a esquerda tem tanto trato para lidar com a coisa pública quando chega no poder, porque inclui o pobre no orçamento, que a direita só consegue ganhar da gente roubando. Foi assim quando tiraram a Dilma do poder, foi assim quando mandaram prender Lula em 2018 para não ganhar a eleição contra o Bolsonaro, foi assim que tentaram fazer em 2022 para vencer a eleição, utilizando a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal para impedir que as pessoas aqui no Nordeste votassem no presidente Lula, por exemplo, e tem sido assim neste momento com o Congresso Nacional, que tem feito duas coisas, tá? A primeira, acabar com reeleição. Não pode mais ter reeleição, porque quando esse diabo desse partido de esquerda aí do PT chega no governo, o Lula, seja lá quem for que Lula aponte, ele consegue eleger. Ele foi governador, ou melhor, presidente da República em 2 mandatos. Foi presidente da República em 2 mandatos e elegeu a Dilma por 2 mandatos, mesmo com aquelas manifestações na rua, pressão e tudo mais. A gente teve de ir inventar um impeachment que não existiu para dar o golpe na Dilma, aí botamos o Bolsonaro para concorrer, aí tivemos de prender o Lula para que o Bolsonaro pudesse vencer a eleição. Aí em 2022 Bolsonaro, a gente liberou tudo para ele, liberou cobrança de IOF, liberou que ele desse calote nos estados, liberou que ele aumentasse ali Bolsa Família, criasse vale táxi, auxílio caminhoneiro, que usasse a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal para poder impedir o povo de votar. Mesmo assim a gente perdeu. Eles pensam assim. Então a gente tem que dar um jeito de impedir aí que o Lula, que a esquerda vença. Não tem problema, meu amigo. Se for jogado dentro das 4 linhas da Constituição, como diria o mito ali, a gente vai vencer sempre. Porque a gente consegue se conectar com o povo. Às vezes dá uma escorregadinha aqui, uma escorregadinha ali, foge um pouco aqui de entender a realidade de um e de outro, mas quando a gente se reconecta, ninguém, meu amigo, tem a força que os líderes de esquerda têm para mobilizar as massas. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é que o Davi Alcolumbre sentiu. É basicamente isso, como o Hugo Mota também sentiu. E como a direita está sentindo também, que apesar da reprovação do Lula estar ainda acima do que muita gente espera, a desaprovação do seu governo, isso não quer dizer que quem desaprova o governo Lula vai votar no candidato indicado por Bolsonaro. Porque tem gente da própria direita que está desaprovando o governo, da própria esquerda, perdão, que está desaprovando o governo Lula, mas que na hora de votar Lula e o candidato indicado por Bolsonaro, ou o candidato indicado pelo mercado, vai votar no Lula. Então, Davi,
Se eu fosse você, eu ouvia o recado que tá vindo das ruas. Por quê? Você estava passando, inclusive, ali ileso, né? Nas redes sociais, não estava praticamente sofrendo ataques. Apesar de a pesquisa Atlas Intel ter trazido a notícia péssima para o Alcolumbre, né? Entre os parlamentares listados ali sobre a questão da confiabilidade ou não confiabilidade, os parlamentares menos confiáveis do Brasil são, em primeiro lugar, Davi Alcolumbre, segundo lugar, Hugo Mota. Superaram, inclusive, Sérgio Moro e Arthur Lira, que ano passado estava Lira liderando, seguido por Sérgio Moro. Eles conseguiram essa proeza. E o Alcolumbre tinha até matérias divulgando ali, né? Alcolumbre se livra de ofensas e ataques e passa ileso, diferente de Hugo Mota. Não passou. E vou dizer pra você, viu, Davi? Assim como tá acontecendo com o Hugo Mota lá na Paraíba, que o povo já tá cobrando ele, fique esperto na sua base eleitoral, porque o povo vai te cobrar também, tá? E vocês vão jogar a eleição no nosso colo, inclusive no que diz respeito ao aumento da bancada de esquerda na Câmara Federal e no Senado Federal. Vocês estão fazendo um planejamento aí para aumentar o número de senadores da República, para aumentar o número de deputados federais. Com esta cara de pau de vocês, o aumento da bancada de esquerda pode ser muito maior do que muita gente imagina por aí. Porque hoje a esquerda tem ali em torno de 140 deputados aproximadamente. A gente pode ter um aumento significativo no próximo pleito, porque até quem tem algum tipo de rejeição a políticos que sejam ligados ali ao campo da esquerda, quando olha algumas manifestações de parlamentares de direita, podem até não votar em alguém da esquerda, mas também não votarão em vocês. Porque tá claro que vocês estão lá não para atender o interesse desse trabalhador que se enxerga como de direita, mas para atender o próprio interesse, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa o seu like. Vamos continuar essa mobilização aqui em todos os canais ali. Nesse momento é um momento de união, realmente, né? Para estar compartilhando conteúdo ali, alcançar índices altos nas redes sociais e esperar que o Congresso deixe de ser cara de pau. Afinal, mesmo com 76% da população dizendo que é contra o aumento dos parlamentares de 513 para 531, o Davi Alcolumbre ignorou isso. E eu quero até fazer uma ressalva aqui, tá? Não quer dizer que porque o povo é contra algo que não possa ser aprovado na Câmara ou no Senado. A questão não é essa. A questão é que a maneira que foi feita, porque pelo que a legislação estabelece, era para ser feito um recálculo. Então estados, por exemplo, perderiam deputados e outros ganhariam. O projeto apresentado pela filha do Eduardo Cunha, a Dani Cunha, determinou que não, que os estados que teriam de perder deputados não perdem. E aqueles que teriam de ganhar, ganham. No final das contas, nós que perdemos, que quem vai bancar isso somos nós, tá certo? Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!